Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast Além da Aparência. Eu sou Eduardo Álvares, dermatologista, e no episódio de hoje vamos falar sobre coração. Com um convidado muito especial, ele é um renomado cardiologista, especializado em cardiologia pediátrica, cardiologia fetal e cardiopatia congênita no adulto, com uma carreira vasta e premiada. É com grande prazer que hoje, o Além da Aparência, temos aqui o Dr. Carlos César Elias. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, é com muita alegria que nós estamos aqui. A perspectiva de esclarecer as dúvidas e falar aquilo que é pertinente para o nosso ouvinte. Eu creio que muita coisa interessante nós vamos discutir aqui. Com certeza. É um assunto que não é muito debatido, né, Carlos? Exatamente. Mas com certeza bastante interessante. A cardiologia pediátrica, a cardiopatia congênita no adulto e a cardiologia fetal é um ramo da cardiologia. E começou a crescer mais e se desenvolver mais nas últimas 3 décadas. Antes, quando, por exemplo, eu cheguei em Goiânia, não tinha cardiologista pediátrico aqui. Eu fui, junto com a outra colega, fomos os 2 primeiros cardiologistas pediátricos de Goiânia. Hoje não, hoje já tem dezenas, né? Então nós fomos meio que desbravador nesse sentido. Mas é uma especialidade muito importante. Antes, eu vivi aquela fase que quem tratava a criança até nós chegarmos aqui em Goiânia era o cardiologista de adulto. Então, pegava o comprimido e partia na metade. Criança toma metade. Aquela coisa, criança é um adulto pequeno. É uma metade do adulto, você entendeu? E na realidade não é um mundo completamente diferente, a fisiologia é diferente, a fisiopatologia é diferente, a terapêutica é totalmente diferente. Então, a coisa tem que ter realmente esse direcionamento especializado. Foi bom você falar isso. Começa contando um pouquinho pra gente da sua trajetória, como que você escolheu medicina e depois cardiologia, e depois ainda foi mais a fundo na cardiologia fetal e cardiopatia. Minha mãe me conta que quando eu tinha 3 a 4 anos de idade, eu pegava a caixa de fósforo e colocava um cordão e saía examinando, falando que era médico. Então é um dom que eu tenho desde a infância. E a medicina foi assim, meu maior objetivo em toda a vida. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. E entrei na medicina. Quando cheguei no 3º ano, me apaixonei pela cardiologia. Meu professor terceiro ano de faculdade. Meu professor de semiologia era cardiologista. Então eu me apaixonei profundamente. Falei, bom, já escolhi agora no 3º ano o que eu vou fazer. Quando eu passei no 5º ano, passei pela pediatria. Me apaixonei pela pediatria profundamente. Falei, e agora? Aí cheguei no 6º ano, falei, já sei, eu vou fazer as 2 coisas. Legal. E realmente, aquela época era não tinha praticamente ninguém em Goiás, no estado de Goiás, que fazia essa especialidade. E você morava onde? Morava em Goiânia, fiz em São Paulo. Depois retornei para Goiânia. Comecei a trabalhar aqui na década de 90, né? E estamos firmes aí até hoje, né? Nessa que eu acho que é uma especialidade extremamente importante, extremamente vital, porque é vida e vida de filho que está em jogo. É o que é o bem mais precioso do ser humano, né? Então é muito delicado. Ô Carlos, e muitas pessoas elas acabam não conhecendo a cardiopatia congênita, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente o que é, como que funciona essa? Perfeito. Cardio, coração. Patia, doença ou patologia. Congênita é aquela que aparece na formação do coração. O coração é o primeiro órgão a ser formado, porque todos os demais dependem dele na vida embrionária. Então, ele começa a ser formado ali por volta final da 3ª, 4ª semana de gestação. Com 8 semanas, o coração e o sistema cardiovascular já estão formados. E as malformações, elas acontecem nesse período.
Ou seja, quando a gestante está grávida de 2 meses, já o coração fetal já está formado ou já tem a má formação. Né? Na maioria das vezes, quase que 80%, 90% dos casos, não se detecta uma causa para isso, ainda não se sabe. Não é que não exista, mas é que ainda não se sabe. Então, chama-se, na maioria das vezes, que as cardiopatias congênitas são idiopáticas. Mas 10, um pouco mais por cento dos casos, a gente detecta a causa. Né? Quer dizer, sabidamente, mães que beberam muito na gestação, fumaram muito, usaram drogas, usaram medicamentos abortivos, tiveram infecções, passaram por radiações, etc. São fatores classicamente teratogênicos e sabidos que podem levar a má formação cardíaca, se esses fatores atuarem nessas 8 primeiras semanas de gestação. Então, a cardiopatia congênita, em síntese, é isso, é uma má formação do coração que aparece durante o período embrionário e o coração está se formando, nas 8 primeiras semanas, e com graus variados de complexidade, desde cardiopatias bem simples até cardiopatias extremamente complexas. Né? E os avanços nessa área está permitindo que hoje praticamente todos os tipos de cardiopatias sejam tratados. Maravilha. Antigamente ainda tinha alguns que não se conseguia tratamento. Agora, hoje, praticamente todos a gente tem tratamento. Desde os mais simples até as altamente complexas. Ô Carlos, existe algum exame que durante a gestação ali a mulher, o médico peça para o paciente e consiga detectar diagnosticar, sim. A partir da década de 80, começou a surgir a chamada ecocardiografia fetal, que é a ultrassonografia do coração da criança dentro do útero materno. Na década de 90, ela ganhou corpo, a ecocardiografia fetal. E a partir daí, mudou muito, começou a mudar muito a história dessas crianças. Por quê? Se fazendo o diagnóstico precoce, você tem como preparar o tratamento dessa criança depois que ela nasce. Tem como estruturar o tratamento dela pós-nascimento, depois do parto. Então, eu digo sempre que a ecocardiografia fetal ela foi um marco, que é o diagnóstico precoce. Né? Porque é através dela que essas crianças que têm cardiopatias críticas ocorre um diagnóstico prévio e essas crianças nascem onde tem toda a estrutura para tratar o problema crítico que essa criança tem. Antigamente, por não ter a ecocardiografia fetal, essas crianças nasciam, na grande maioria das vezes, em locais que não tinha estrutura nenhuma, e iam a óbito. Então, essa história mudou. E a ecocardiografia fetal é um ícone na mudança dessa história. E toda mulher grávida, ela faz essa ecocardiografia fetal? Não, só depende da indicação do obstetra. É o seguinte, classicamente, tem as indicações, mas cada vez mais a gente tem procurado estimular a realização da ecocardiografia fetal justamente pela incidência de cardiopatia congênita. 1 em cada 100 crianças nasce com cardiopatia congênita. Então, isso por si só já é um indicativo da necessidade desse exame de triagem. Entretanto, assim, classicamente, indica-se naqueles casos, por exemplo, a mãe que já teve um filho com cardiopatia congênita, ou se na família tem cardiopatia congênita, ou se tem algum fator gestacional, a mãe tem o diabetes gestacional que aumenta a chance de cardiopatia congênita, tem o lúpus. Então tem os critérios, mas cada vez mais a gente está tentando ampliar isso justamente pelo número de crianças que nascem com cardiopatia congênita. 1 para 100 é muito pouco. 1 para 100. Né? Só para você ter uma ideia, é a má formação congênita mais frequente. É a cardiopatia congênita. E desses aí, 25% nasce, 30% nasce com uma cardiopatia crítica, que precisa de uma intervenção nas primeiras horas ou dias após o nascimento.
Então é de extrema importância, né, o diagnóstico precoce. Existe alguma que precisa de cirurgia intraútero já? A cirurgia, as intervenções intraútero, elas já começaram a ser feitas, mas ainda bem limitadas. Nós já tivemos a oportunidade de vivenciar um caso de balonar através de catéter, a válvula aórtica que praticamente não abria, um procedimento intraútero, e outro a válvula pulmonar, balonar uma válvula pulmonar também, que não abria e o resultado foi bom. Então, assim, mas os procedimentos maiores que requerem circulação extracorpórea ainda não são rotina na condição intraútero, não. Certo. Mas como já evoluiu, né? Está evoluindo e tem evoluído cada dia mais. É uma área da cardiologia. A cardiologia em si ela tem evoluído muito, mas é uma área que tem crescido a nível de diagnóstico e a nível de tratamento. Isso tem expandido muito. Muito legal. Ô Carlos, os infartos eles estão ocorrendo em pessoas cada vez mais jovens, pelo menos sempre a gente vê algo no jornal, na televisão sobre isso, né? Quais são os fatores de risco que você acha que contribuem para esse fenômeno de pessoas mais novas infartando? Sem dúvida, a gente tem vivenciado isso. A doença coronariana, que é a obstrução das artérias que irrigam o músculo do coração, ela tem sido cada vez mais precoce. E quando a gente vai olhar na literatura médica o que tem para justificar e explicar isso, a gente encontra vários trabalhos demonstrando claramente isso. Não é só uma constatação que nós estamos tendo hoje. Isso aí já está comprovado cientificamente. Na década de 70, depois começaram os primeiros estudos sobre a aterosclerose precoce começando na infância, a doença começando na infância. Teve um grande estudo de Bugalusa na década de 70, que foi o pioneiro para os demais estudos que apareceram depois. E logo depois desse estudo de Bugalusa veio um outro estudo que foi feita autópsia em crianças e jovens que morreram de outras causas, e detectou-se já, por exemplo, o depósito de gordura em artérias coronárias e na aorta, já desde criança, a partir de 2 anos, detectadas as fat streaks, que são estrias gordurosas, na aorta. Né? E a partir de 15 anos já detectado já início da placa de colesterol. Quer dizer, a estria gordurosa é a precursora da placa. E a partir daí outros trabalhos foram surgindo, mostrando que a coisa começa na infância. E por que isso? Porque mudou-se muito os hábitos. Hoje as crianças são muito sedentárias, né, já de um bom tempo para cá, fica muito atrás da tela, come muito, engorda muito, faz pouca atividade física, muito estressado. Que a criança que não brinca, que não gasta energia, né? ela é estressada. E tudo isso é fator de risco. Estresse é fator de risco na infância para a doença coronária, a obesidade é fator de risco, a dislipidemia, quantidade de crianças com colesterol alto, né? Hipertensão está surgindo na infância, aumentando o índice de crianças hipertensas. Então, esses fatores de risco que já acontecem na infância são, sem dúvida, responsáveis por essa aterosclerose precoce, principalmente se na família tiver coronariopatia, tiver doença coronária. Então, os pais, né, que passaram já por essa situação, a coronariopatia, uma ponte safena, um stent, tem que ter cuidado com seus filhos, porque a carga genética é muito forte. Sim. E recentemente surgiu muito interessante a dosagem de uma lipoproteína que ela é altamente preditora de doenças
cardíacas, principalmente a coronariopatia, que é a lipoproteína A. Já pode ser dosada desde a infância. Se a lipoproteína A está alta, o risco de desenvolver a coronariopatia é altíssimo. É como se fosse uma triagem genética. Uhum. Então, hoje tem como se fazer isso. Você entendeu? Para justamente essas crianças, esses adultos jovens que têm lipoproteína alta, filhos de coronariopatas, serem abordados de maneira que minimize ao máximo essa perspectiva para eles. Colocar para fazer atividade física, controlar peso, uma alimentação saudável, né? Quando a gente fala uma alimentação saudável, é uma alimentação diferente do que as crianças comem hoje. Porque hoje é fast food, né? Alimentos ultraprocessados, ricos em sal, ricos em gordura, ricos em açúcar, que são os 3 elementos terríveis para o nosso endotélio vascular. Né? Então, se fazendo esse diagnóstico, né, essa triagem, nós temos como abordar essas crianças e evitar que elas venham ter, ou minimizar o risco delas terem na idade adulta, ou até mesmo um adulto jovem, a coronariopatia ou o acidente vascular cerebral. Nós temos que lembrar que a maior causa de óbito no mundo são as doenças cardiovasculares. Não é guerra, não é câncer, não é acidente de trânsito, são as doenças cardiovasculares. No Brasil, morrem por ano em torno de 400 mil pessoas. A cada 90 segundos morre um brasileiro com doença cardiovascular. No mundo, 17 a 18 milhões de pessoas por ano morrem. A cada segundo e meio morre uma pessoa no mundo por doença cardiovascular. Isso tem que ser levado em consideração. Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes não dão a importância que isso tem. E a gente fala não dar importância, não se prevenir diante do que pode ser prevenido. Evitar o que pode ser evitado. As propagandas, né, de saúde pública tem que pegar mais pesado. Tem que pegar mais pesado nisso. A prevenção tem que ser muito maior do que só, lógico que o do câncer é importante, mas como você mesmo disse, que as doenças cardiovasculares são a que mais matam. A que mais mata. Então deveria ter muito mais propagandas e conscientização da população. Você não deve ter visto aí uma propaganda para conscientizar filhos de hábitos saudáveis para evitar a doença coronariana. Não tem. Verdade. Você entendeu? E é algo extremamente importante. E como que você tenta, pelo menos no seu consultório, com seus pacientes que já têm algo cardíaco, né, alguma patologia cardíaca, para tentar fazer com que eles e os pais cheguem a um meio ali para que eles consigam ter uma vida saudável? Sim, é conscientização, sabe? Passando essas estatísticas para os pais, são estatísticas assustadoras. Dosando uma lipoproteína, tá alto, ó, seu filho é um candidato. Está nas suas mãos, porque seu filho não dá conta de fazer isso sozinho. Sim. Cabe a você criar a oportunidade para ele fazer atividade física. Cabe a você fazer a compra do supermercado e não comprar coisas que vão elevar o colesterol, por exemplo. Coisas que têm excesso de açúcar, sal e gordura, né? Cabe a você não deixar ele ficar atrás da tela o dia inteiro, né? Então, quer dizer, cabe aos pais essa responsabilidade. Né? E nós temos que conscientizar os pais. E quando a gente conscientiza, a gente consegue resultado. Porque não adianta nada o pai tá falando pro filho e tá comendo a batata. Não adianta, isso eu falo Pringles sempre. Ali do lado e brigando com o filho faz o que ele vê, não o que ele ouve. Se não houver uma conscientização na casa, por isso que isso passa pelo hábito dos pais também. Não adianta você falar, você não pode comer isso, você está comendo do lado isso. Não funciona. Então, a conscientização tem que vir nos pais. E a gente conseguindo a conscientização nos pais, geralmente a gente tem resultado com os filhos. Ô Carlos, e como que as pessoas elas podem viver melhor com a cardiopatia congênita? Quais são as suas recomendações para melhorar a qualidade de vida desses pacientes? Quando não tem indicação Deixa cirúrgica... Deixa eu te dar uma estatística aqui.
Hoje, nós já temos mais adultos com cardiopatia congênita do que criança. Por quê? As técnicas cirúrgicas, as técnicas de acompanhamento desses pacientes permitiram e permitem que eles se tornem adultos. Então, hoje existe um novo grupo de pacientes, grande, muito maior que você imagina, que são os chamados cardiopatas congênitos adultos. Então, isso eu tenho muito no meu consultório. Hoje, já um pouquinho mais de 50% dos meus pacientes já são adultos, porque eram crianças. Foi feito o diagnóstico na infância, foi tratado o problema na infância, e se chegaram à idade adulta, mesmo com cardiopatias muito complexas. Consegue ter uma vida relativamente Sim. normal. Inclusive, é uma das coisas que a gente tem batido muito na tecla, é que, às vezes, os pais querem se super proteger por ser portador de uma cardiopatia congênita, ter passado por vários procedimentos cardiológicos, e às vezes não deixa fazer atividade física, às vezes excede na alimentação, excede nas atividades sedentárias, e aí a gente acaba arrumando um outro problema, que além da cardiopatia ainda vai aumentar o risco das doenças cardiovasculares do adulto. Né? Infarto, AVC, dislipidemia, etc, etc. Então, o que a gente não tem dúvida que precisa ser feito é hábitos de vida saudáveis, incluindo uma alimentação saudável, incluindo atividade física regular, sono de qualidade, controle de peso, né? Isso é fundamental. Quando os cardiopatas congênitos adultos têm essa consciência, eles têm uma vida praticamente normal. Como que nós vamos indicar atividade física para eles? Eles podem fazer, a grande maioria pode. Existem exames específicos para determinar a aptidão desses pacientes para fazer atividade física. Então, diante desses exames, se eles estão aptos, eles podem e devem fazer atividade física. Atividade física tem que fazer parte da vida deles, né? Evitar de fumar, evitar de drogas ilícitas, né? Bebida tem que ter seu limite. Então, tudo isso é importante para que esse paciente tenha uma qualidade de vida, uma longevidade praticamente uma longevidade normal. Com qualidade. Com qualidade. Né? Não adianta só ter a longevidade. Com qualidade, exatamente. Né? Assim, tem algumas estatísticas que mostram que os 10 últimos anos da vida do ser humano, ele vai passar doente. Independente de qual seja a doença. Ele vai ter doença. E uma das coisas que mais evita isso e que melhora essa qualidade de vida e até mesmo a saúde, né, mais tardiamente nas nossas vidas, é a atividade física. Né? Atividade física sempre ao lado de uma boa alimentação. Carlos, e quais são assim, os sintomas e sinais mais comuns nas cardiopatia congênita que às vezes a mãe ou a família pode detectar ou tem que ficar atento quando o bebê nasce e não foi feito nenhum diagnóstico precoce? Existem 3 principais formas de manifestação das cardiopatias congênitas. Dentro dessas 3 formas, estão quase todas as cardiopatias. Na realidade, são 5 formas, mas as 3 principais são: primeiro, a insuficiência cardíaca congestiva. A criança com insuficiência cardíaca congestiva é aquela criança que cansa fácil. O cansaço é aos esforços, e tem que lembrar que o esforço maior da criança pequena é a mamada. É aquela criança que tem o bebê que soa excessivamente quando mama, sudorese, hipersudorese ou sudorese excessiva, né? Uma respiração um pouquinho mais acelerada, taquipneia, coração acelerado, taquicardia, dificuldade de ganho de peso, processos pulmonares de repetição,
pneumonias, bronquiolites, broncoespasmo, e aí vai, aquelas crianças que estão sempre doentinhas, principalmente na árvore respiratória. Então, a insuficiência cardíaca é uma das maneiras de manifestação da cardiopatia na infância. Outra maneira é a cianose, criança que fica roxinha. Habitualmente, a cianose, nas cardiopatias congênitas, ela indica a mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado, ou às vezes a falta de fluxo adequado dentro do pulmão. Então, isso faz com que a oxigenação sanguínea caia e pode aparecer esse sinal que é a cianose, que é o escurecimento de extremidades mucosas, né, em graus variáveis, dependendo da cardiopatia. E a terceira forma de manifestação mais habitual é o sopro cardíaco, que é um ruído, um barulhinho diferente, que se identifica no exame do coração. Então, normalmente, essas três formas, elas envolvem a grande maioria das cardiopatias congênitas. Existem duas outras, que são distúrbios de vias aéreas altas ou digestivas altas, ou distúrbios do ritmo cardíaco. Às vezes a cardiopatia pode se manifestar assim também, tá certo? Mas dentro disso aí estão praticamente todas as cardiopatias congênitas, as manifestações clínicas, e o que pode chamar a atenção da mãe ou do pai do bebê. E qual cardiopatia congênita mais complexa? São várias, sabe? Assim, eu tenho algumas assim que são, não teve como operar, mas assim, habitualmente tem uma que é muito conhecida pela frequência e pela complexidade, pela gravidade, que chama-se síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. Isso aí num passado, bem lá atrás, não tinha sobrevida. Hoje, a gente tem nos maiores serviços 91% de sobrevida, são 3 cirurgias necessárias. Uma logo que nasce, bem complexa, uma com 4 meses ou 4 quilos e outra com 3 anos. E esse percentual de crianças hoje já estão chegando na idade adulta, porque os resultados já estão aí bons há 20 anos, pouco mais. Então, é uma cardiopatia que é muito conhecida pela frequência e pela complexidade. Muita gente tem, muitas crianças têm. Carlos, para a gente finalizar, vou fazer um bate-bola aqui rapidinho com algumas perguntas, tá? Aí você vai responder o que vier primeiro na sua mente. Coração, quando o pessoal fala coração não dói, coração dói ou não? Coração pode doer, sim. A dor no peito, a dor precordial, ela pode originar no coração, mas depende muito da faixa etária. Uma dor na região do coração na criança, dificilmente, a probabilidade de ser cardiológica é 6 a 8%. Muito pequeno. Normalmente são as estruturas que envolvem o coração, a caixa torácica, esôfago inferior. A causa mais comum de dor nessa região na criança é refluxo. Espasmo esofágico, né? No adulto, já a incidência de dor cardiológica aumenta bastante. As causas de dor cardiológica aumentam bastante. Mas assim mesmo a dor do refluxo é quase a mesma proporção da dor da coronariopatia, né? Então assim, coração pode doer, as dores cardiológicas na idade adulta são mais frequentes e as dores cardiológicas na idade pediátrica são bem menos frequentes. Você já falou, mas não vale a pena a gente repetir. Um conselho para prevenir doença cardíaca. Para prevenir, por exemplo, a cardiopatia congênita, você fala assim, como que eu poderia prevenir? 80% dos casos a gente não tem, como a gente não tem a causa, a gente não poderia, mas tem um percentual que sim, né? A gestante tem um pré-natal bem feito, muito bem feito, fazer os ultrassons, né? Fazer o ecocardiograma fetal, ter uma alimentação boa, evitar se expor a radiações, né? Excesso de bebida alcoólica, infecções, né? Procurar antes da gestação, fazer aquele processo de vacinação, porque tem infecções que podem gerar cardiopatia
cardiopatias congênitas, todos os medicamentos utilizados durante a gestação orientados por médicos, né? Procurar ter hábitos saudáveis durante a gestação, evitar contato com pessoas doentes. Às vezes você tem lá uma pessoa com a virose lá e, sei lá, às vezes até rubéola, que dá uma formação. Então, esses cuidados são importantes. Não vão atingir a maioria, mas um percentual eles ajudam bastante. Já as doenças no adulto, as doenças cardiovasculares, essas sim são altamente preveníveis, né? Um hábito de vida saudável que inclui alimentação muito balanceada. E o que significa uma alimentação balanceada? Saudável para o coração. Pobre em gordura, pobre em sal e pobre em açúcar. Essas 3 substâncias atuam no endotélio vascular, gerando processo oxidativo e, com o passar do tempo, lesão vascular. Então, a alimentação é muito importante. Agora, mais ou tanto quanto ou mais a atividade física. É das situações que mais previnem a doença cardiovascular. Atividade física é fundamental para todo mundo, né? Controle de peso, evitar tabagismo, né? Procurar ter um sono de qualidade, ter hábitos de vida de qualidade, à medida do possível evitar o estresse. O estresse é algo tremendo para o sistema cardiovascular. Extremamente deletério. Quantos trabalhos não correlacionam, e trabalhos altamente confiáveis no mundo todo, a ansiedade, o estresse com o favorecimento de doenças cardiovasculares. Então, seria basicamente isso, os critérios mais importantes. Existe algum mito sobre doenças cardíacas, assim, que você queira dizer? Tem muitos. Mas, assim, um que talvez seria interessante citar, que a gente às vezes ouve bastante. Eu tenho colesterol normal, não sinto nada, não preciso de cardiologista. Ou seja, só vou no cardiologista se eu sentir alguma coisa. Nós temos que lembrar que tem muitas doenças cardíacas que só vão dar sintoma em fases muito avançadas. Silenciosas. Né, e tem doenças cardíacas que o primeiro sintoma vai ser a morte súbita. Então, esse é um mito que precisa de ser quebrado, sabe? Se a pessoa pratica atividade física, ela precisa de fazer uma avaliação cardiológica, pelo menos uma. E principalmente a avaliação cardiológica completa, de repouso e de esforço. Porque existem situações que no repouso está tudo bem, mas no esforço não está. E a gente tem visto bastante essas situações, né? O estresse adrenérgico do esforço pode desencadear problemas cardíacos durante o esforço físico. Então, é importante a avaliação mesmo em pessoas que não sentem nada e, como dizem eles, que têm um colesterol normal. Seria importante acima de qual idade, pelo menos uma vez ao ano? O que você acha que seria um protocolo antigamente, ideal? Né? Mulheres, outro mito, né? Mulheres são protegidas de problemas cardíacos. O problema cardíaco é dos homens. Isso é um outro mito, não é verdade. Realmente os hormônios femininos até a menopausa protegem, mas não excluem. E depois da menopausa elas passam a ter o mesmo risco, né? Então, essa questão aí, eu acho muito importante nesse sentido. Toda faixa etária que for fazer atividade física, criança inclusive, tem que passar por avaliação cardiológica. Pouco tempo agora, tem acontecido com uma certa frequência isso no consultório. O único motivo que o rapaz foi lá, que o pai é médico e queria uma avaliação, e ele é atleta. Nunca sentiu nada. 13 anos de idade. É um caso que marcou muito, porque saiu, inclusive, na imprensa e tal. E realmente tudo normal. Exame clínico normal, eletro normal, ultrassom do coração normal.
Mas quando ele foi para a esteira, o exame cardiológico de esforço, ele fez uma arritmia gravíssima e não sentiu nada, não teve nenhum mal-estar. É aquele tipo de arritmia que leva à morte súbita. Se ele não tivesse feito o teste de esteira, ele ia ter uma morte súbita. Ia cair na academia, talvez, né? Lá onde ele faz atividade física. Ele é atleta. Então, esse menino hoje está curado. Foi detectado o problema, foi levado a tratamento e os exames, hoje ele já está fazendo tudo quanto é tipo de atividade física com o meu atestado. Então, mostrando que não tem idade. É óbvio que quanto mais velho o organismo humano, maior a chance de problemas, inclusive cardiovasculares. Né? A partir de 30, 40 anos, aumenta estatisticamente essa probabilidade, mas principalmente quem quer fazer atividade física, eu aconselho importantíssimo avaliação cardiológica. Muito legal você ter falado isso, muito interessante. E um alimento que você recomenda para a saúde do coração? Se alguém falar assim, um alimento. Você tem que falar um. Fala um para mim. Eu vou te falar salmão. Salmão. O salmão, além dele ter ácido graxo ômega 3, que é muito saudável, ele ajuda a baixar o colesterol ruim, aumentar o colesterol bom, a baixar a triglicérides, ele tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Ele tem substâncias que atuam como anti-inflamatórios no músculo cardíaco e no endotélio vascular. Tem uma propriedade um pouco vasodilatadora, que ajuda até a baixar um pouquinho a pressão arterial, ajuda em prevenção até de arritmias cardíacas. Então, assim, se for falar um alimento, eu falo salmão. Maravilha, que bom. É uma coisa que quase todo mundo gosta. Quase todo mundo gosta. Só às vezes não é muito acessível. Financeiramente, é verdade. Infelizmente. E para a gente terminar, para você, o que está além da aparência? Caráter, coração, 3 Cs e a crença. Maravilha. Porque eu acho que, dependendo daquilo que a pessoa crê, no que ela pensa que é a realidade da vida dela, ela vai ter um coração e um caráter determinado. Dependendo do que ela crê, ela vai ter outro tipo de coração e outro tipo de caráter. Eu acho que isso é muito importante, essas 3 coisas. As 3 Cs, né? Muito legal. Carlos, foi um prazer tê-lo conosco nesse nosso episódio do Além da Aparência. Muito obrigado por compartilhar todos esses seus conhecimentos e vivência do dia a dia. Tenho certeza que muita gente que assistiu aqui aprendeu alguma coisa, né? Principalmente o do salmão e os 3 Cs, acho que foram coisas assim que ficaram muito legais, né? Que não é muito falado. E obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Não se esqueça de seguir a Ligue TV nas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, tchau.